A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 15º dia, dando continuidade a esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje os capítulos 30 a 33 do livro de Gênesis. A inspiração do dia está na reconciliação de Jacó e Esaú e, posteriormente, Jacó volta à terra prometida. No capítulo 30, trago o destaque dos versículos 1 a 24. Dai-me filhos. Estes versículos registram a constituição da família de Jacó, cujos filhos formaram as tribos de Israel. Na narrativa vemos Deus operando para cumprir o seu sumo propósito, a despeito das fraquezas, das lutas e das falhas humanas na família de Jacó. No versículo 1 diz: se não morro. No Antigo Oriente, uma mulher sem filhos era vista como desdém. Daí a exclamação de desespero de Raquel. No versículo 18 destaco: Deus me tem dado o meu galardão. A declaração de Léia, no sentido de que Deus ter recompensado por ela ceder a Jacó, a sua serva, expressa os seus próprios sentimentos a respeito do caso, e não os de Deus. A narrativa aqui simplesmente registra o que Léia disse. Deus tolerou essa situação por algum tempo e agiu através do tipo de casamento que Jacó contraiu. No versículo 39 e último, as ovelhas davam crias malhadas. O que causou a alteração no processo da procriação dos rebanhos não foram as varas, mas a intervenção divina. Jacó reconheceu a obra de Deus na multiplicação dos seus rebanhos. No capítulo 31, trago o destaque do versículo 19. Furtou Raquel os ídolos. Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha e, a seguir, mentiu para ficar com eles. As descobertas arqueológicas naquela região demonstram que quem estivesse de posse de tais ídolos tinha garantia de uma porção dupla de herança quando o pai morresse. Raquel e Léia sentiam-se lesadas em toda a sua herança. Daí, Raquel furtar os ídolos, não para adorá-los, mas visando um ganho econômico. Entretanto, não foram de nenhum proveito para ela, pois Jacó posteriormente ordenou à sua família e aos seus serviçais que recolhesse todos os ídolos e símbolos de deuses estranhos e os enterrou antes da sua volta a Betel. No capítulo 32, destaca o versículo 1. E encontraram-no os anjos de Deus. Jacó obedecera às instruções de Deus, separando-se de Labão e retornando à terra de Canaã, a região onde morava Esaú, seu irmão hostil. Deus enviou anjos para assegurar a Jacó a sua contínua proteção. No versículo 9, Deus de meu pai. Jacó temia e se afligia à medida que se aproximava do território de Esaú. Será que ele e a sua família seriam atacados por Esaú por causa da fraude que ele, Jacó, cometera contra ele há mais de 20 anos? Nessa situação, Jacó orou a Deus, clamando por socorro. Sua oração é um modelo para todos os crentes sob circunstâncias ameaçadoras à sua vida. Primeiro, relembrou a Deus que ele prometera cuidado e proteção aos que fizessem a sua vontade. Segundo, consciente da sua própria iniquidade, ele expressou sua gratidão a Deus por todas as bênçãos e ajuda dele recebidas no passado. Terceiro, orou pedindo que Deus o livrasse. E quarto, declarou seu motivo máximo para suplicar a proteção divina,
cumprir na sua própria vida o propósito de Deus declarado no seu concerto. Versículo 24. E lutou com ele um varão. O varão que lutou com Jacó era provavelmente o anjo do Senhor, o qual é frequentemente identificado como o próprio Deus. Enquanto Jacó lutava desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer, porém feriu a coxa de Jacó, como lembrança de que este não devia devorante andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. No versículo 28, se chamar Israel, o nome de Jacó que dava a entender um desfraudador astucioso, agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os seguidores de Cristo às vezes são chamados o Israel de Deus, aquele que luta com Deus. Deus não quer que seu povo seja inerte, mas que busque com zelo a fim de receber as suas bênçãos e sua graça. E por último, e abençoou ali. A noite que Jacó passou em luta com Deus resultou em sua bênção divina na sua vida. Primeiro, a partir daí, Jacó sabia que a sua vida e seu bem-estar dependiam não das suas próprias tramas, mas da ajuda, orientação e da bênção de Deus. Mais tarde, Deus fez os descendentes de Israel. Lembre-se dessa verdade. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, a vitória e a bênção na vida de todos que andam com Deus vem da mesma maneira. Embora não se lute fisicamente com Deus, podemos buscá-lo, zelosa e persistentemente em oração, confessar nossos pecados e buscar seu perdão, ter fome e sede pelo seu reino e pela sua íntima presença, desejar a autenticidade e o poder do Espírito Santo e viver uma vida de verdadeira fé e retidão. E por último, o capítulo 33. Destaco o versículo 4. Esaú beijou-o e choraram. Deus tinha lidado com Esaú e posto dentro dele o desejo de reconciliar-se com seu irmão. A atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Que a palavra de hoje possa tocar o seu coração, transformar a sua vida e te aproximar mais do caminho da verdade. Não retenha deste ensinamento, compartilhe agora. A sua atitude pode salvar uma vida. Amém e graças a Deus.